uma época difícil, onde a gente já tem que colocar em mente que no decorrer e no longo da nossa vida profissional, a gente pode se deparar sim. Muitas vezes a gente vai se deparar com pacientes de óbito, não só por conta do corona, mas também por conta das outras comorbidades que esse paciente venha a ter, né, as outras doenças. E aí é nessa hora que também entramos. Ah, Clécia, mas eu não sou serviço social, não sou a psicóloga do sistema. Mas com certeza nós vamos ser os primeiros profissionais que estaremos com o paciente na hora de um óbito, na hora de uma piora de um quadro clínico. Então, não é à toa, novamente eu torno a dizer, que estudamos saúde mental dentro da enfermagem, certo? E nem dentro de qualquer outra área da saúde. Para mim fica complicado não escutar vocês. Eu tenho medo de falar demais e acabar que não vendo aí a hora que o pessoal vai levantar a mão. Isso vai ficar contigo, Carlos? Eu não estou prestando atenção não aqui. Sim, sim. No É. caso, a gente perguntaria. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para a professora? Quem tiver, levanta a mãozinha. A Natália. Agora está tranquilo. Em relação às nossas aulas, também tivemos que se adaptar. A aula online, ela não é um bicho de sete cabeças. Tem muita gente fazendo mestrado, tem muita gente fazendo doutorado. Na angústia de vocês, quando se foi colocado, né, a proposta pela nossa direção, a Luciana, eu vi muitos angustiados e tudo, mas eu preferi recuar um pouquinho nessa hora e não dar tantas opções, porque eu vi que estava todo mundo muito nervoso com a novidade, mas eu parabenizo quem aceitou o desafio, né? Isso daí mesmo, a gente tem que enfrentar o que é novo, o que está surgindo, e que vocês saibam que não é só o técnico de enfermagem, não é só nesse momento. Como muita gente se tornando aí doutor, pós-doutor, através das aulas online, né? E aí é o que eu sempre falo, enquanto instituição, vocês estão bem assistidos por professores. A minha formação no local que eu me formei, quando chegou, era desconhecida, em Fortaleza, e aí não tinha muito privilégios como outras instituições, mas aí ela conseguiu mostrar o nome através de quem? Dos colaboradores que estavam lá dentro, dos professores, direção, coordenadores, todo o pessoal do secretariado, e conseguiu colocar ali o nome no mercado e hoje tem uma estrutura muito boa, né? Em relação ao conteúdo que a gente já disponibilizou, eu tive aula com vocês de políticas públicas de saúde mental, organização estrutural e funcionamento das unidades de atendimento à saúde, e também as fases do crescimento e desenvolvimento. Essas duas aulas foram gravadas e postas para vocês, certo? Em relação à nossa primeira aula, as políticas públicas de saúde, eu enfatizei a questão dos tratamentos, das pessoas que estavam sendo tratadas naquele período, né, naquelas épocas, em relação a toda uma pré-história, como que eram os tratamentos, o que era que se tinha de ideia sobre a loucura e sobre o louco. Quem conseguiu acompanhar as aulas e pesquisar por fora, provavelmente tenha ficado, nossa, isso daqui realmente existiu? Infelizmente, sim, certo? E aí depois a gente foi avançando, a gente entrou lá na frente com o Franco, a gente entrou lá na frente com a reforma psiquiátrica e com a reforma hospitalar. Então, o que é que eu preciso de vocês? O que é que a gente precisa entender na saúde mental? É que antes eu não tinha uma visão e hoje eu tenho uma definição e visão. Antes eu não tinha algo humanizado e hoje eu tenho essa humanização. Através de quê? Sempre quando a gente fala em humanização, a gente está falando de humano. É uma pessoa humana que está ali, né? Então, é através de um humano que vem o tratamento humanizado. Mas, para que esse tratamento tenha chegado, a gente foi se baseando em leis e diretrizes para fundamentar o que é hoje na saúde mental. Depois, eu quero que vocês tenham sempre em mente a questão de que é feita a saúde mental, como é que ela é apoiada, como é que ela é assistida.
aquele bizuzinho lá do CAPS, que eu falei para vocês, que nós temos 5 tipos, e aí o atendimento vai depender da população e da realidade daquele município, certo? Então, a reforma veio para descentralizar manicômios, hospícios e até mesmo o próprio hospital psiquiátrico, né? Então, tem a rede de atendimento, que eu quero que vocês tenham em mente. Isso para o fortalecimento do entendimento e conhecimento de vocês, para que quando mais na frente e dentro da nossa disciplina vocês venham a ter uma atividade avaliativa, que é o que a gente chama vulgarmente de prova, vocês tenham o domínio sobre esse conteúdo, certo? Então, a reforma surgiu com a ideia de NASF, CAPS e emergências e urgências psiquiátricas. Falando da rede psiquiátrica, a gente traz a atenção primária à saúde. Quem já teve a oportunidade de estudar comigo saúde coletiva, saúde mental, introdução à enfermagem, sempre sabe, sempre vê que eu sou defensora realmente do Sistema Único de Saúde e que tudo começa na atenção básica de saúde, né? Muitos de vocês até relatam na sala de aula, professora, infelizmente essa atenção primária que a senhora fala é desconhecida, a que eu conheço é essa e aquela outra. As realidades de um sistema que muitas vezes não funciona por conta da gestão, né? As pessoas que estão ali para gerir aquela unidade. Então, a saúde mental não é diferente. Ela vai começar também na atenção básica à saúde. E aí, depois que ela começa, ela tem continuidade tanto na atenção básica como no CAPS. E dependendo do perfil do paciente, a gente pode ter aí uma urgência e emergência, que eles serão tratados onde? Em um ambiente hospitalar, certo? E dentro desse atendimento, o SAMU também entra, que é as urgências e emergências psiquiátricas. Tem uma ambulanciazinha do SAMU específica com um profissional específico para atender essas urgências e essas emergências. Na nossa realidade de município, provavelmente virá uma ambulância normal para atender essa demanda. Mas dentro do SAMU, a gente também tem esse serviço, certo? Dúvidas até agora? Pronto. A Natália tem uma pergunta para fazer. Só um minutinho, Natália, vou aqui permitir. Pronto, pode fazer a pergunta. Não. Tem não? Tinha levantado a mão? Não, certo. Levantei não, fiz não. Pronto, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho, eu quero escutar de vocês quantos tipos de CAPs temos e quais são. Valendo um ponto. Tá, tu quer que eles respondam? Eu vou ter que ativar o áudio dos dois. Tá travando, não dá para entender o que a classe está dizendo, não. Não tá entendendo. Estou dizendo, vocês não querem perguntar, a professora quer perguntar para vocês. Quantos temos e quais são? Quantos o quê? CAPS 2, CAPS 3. Tá travando. São 5 cápsulas, né? A gente tem o CAPS 1, que atende a população de 20 mil habitantes e 70 mil habitantes. É 120, 200 mil habitantes. Fica para a senhora. Tem o IAD. Não tô entendendo nada, tá tudo tá. Eu escutei algumas respostas e não sei se foi só de uma única pessoa, mas as respostas foram de 5 tipos, está correto. Os tipos são 1, 2, 3, o I e o AD também está correto, certo? E aí a outra linha vai ser a questão da população, que vai ser atendida, que também foi citada. Para mim ter o CAPS tipo 1, eu preciso pelo menos de uma população de 20 mil habitantes, certo? Então, a resposta de vocês foram ok.
Ainda nesse conteúdo, a gente tem a questão de como eram os tratamentos antigos e os tratamentos atuais. Como vocês não vão me perguntar muito, eu quero que me digam qual eram os tratamentos antigos para o doente mental, paciente psiquiátrico, e qual o tratamento atual para o paciente psiquiátrico, conforme a reforma da saúde mental. Pronto, pessoal. Quem quiser responder a pergunta da professora, levanta a mãozinha. Ninguém? Ela levou para casa dela. Ela levou para casa dela, não foi não? Alguém quer responder? Pronto, a Natália. Deixa eu liberar aqui para ti, Natália. Lidiane também. Pronto, deixa Maria eu Patrícia também quer responder. ativar. Natália. É porque tá travando e eu não tô conseguindo entender as perguntas. Pronto. No caso, eu acho que é a tua internet, Natália. Alô? Tchau. Oi. É a tua internet. Eu tô dizendo que tá travando, eu não tô conseguindo entender as perguntas. Quando ela vai perguntar, fica parado. Aí quando volta, já tem passado a pergunta. Pronto, o teu vídeo tá Eu travando não para tô mim conseguindo também. entender. No caso, é a tua internet. Será que é a minha internet? Tá, eu vou repetir a pergunta. Tu tá ouvindo, Natália? Tô. A pergunta é: nós tínhamos tratamentos na antiguidade para os portadores de novo. psiquiátricos e hoje também continuamos com tratamento. Quais os tratamentos eram feitos antigos? Quais os tratamentos atuais? Não é internet não, porque aqui tá, o sinal tá bom. Vamos liberar de outra pessoa, Carlos, para a gente ver se eles Responder responder. Chat, pelo chat. Que é? Clécia, tenta o chat. Agora me pegou. Agora sou eu que não sei mexer no chat. Carlos, help aí. Clécia, na Edição de barrinha de baixo galeria. tem um bate-papo. Participante 17, é isso? Ou bate-papo mesmo aqui? Bate-papo. Pessoal, nos 3 pontinhos você também tem a opção de bate-papo, caso queira responder por mensagem. Acho que foi aqui o bate-papo. Então vai perder um pouquinho mais de tempo. Carlos? Estou vendo, estou acompanhando aqui. A gente tinha outras pessoas querendo responder. Será que não dá para abrir o deles? Sim, eles precisam apenas levantar a mãozinha para me ver. Eu tenho aqui a Auriane com a mão levantada. Oriane, deixa eu liberar aqui o da Oriane. Esse é porque outras pessoas não já saíram. Pronto, a Oriane está liberada. no chat, é? Não, pelo áudio mesmo. Na antiguidade, quando o Pinel apareceu,
ele trouxe a reeducação dos pacientes, ele tratava também de banhos frios com ducha, mais a mansão de manicômios, dizendo que tinham que trancar aqueles pacientes. Aí apareceu o Franco Basílio, que ele reformou totalmente sobre a psiquiatria, que ele radicou, que ele teve a criação do CAPS, e no Brasil a gente teve o Paulo Delgado, que ajudou na nossa legislação da psiquiatria, que daí foi criado os CAPS em 1996, em São Paulo, foi criado o primeiro CAPS. Aí onde foi que foi definido o tratamento de saúde mental. Deixamos de tratar a saúde mental como uma doença e não como uma loucura. Assim que eu entendi. Auriane? Tava com teu áudio desativado, Clécia. Mas ela está me ouvindo? É para estar ouvindo agora. Auriane? Oi, professor, estou escutando. Tá. O tratamento atual, ele é baseado em quê? Ele é baseado em terapias, né, ocupacionais, como costura, pintura, vai reglobar esse paciente dentro da sociedade, mostrando a ele o valor daquele material que ele está aplicando, como tipos de renda, mostrando que ele pode sim ser útil à sociedade. Exatamente, muito bem. Então, em relação às políticas públicas dentro da saúde mental, o que eu preciso que vocês tenham em mente, assim como a Auriane na ponta da língua, é essa resposta, certo? Em relação à quantidade de CAPs, tratamento anterior, tratamento atual, e também os perfis dos nossos pacientes. Como eram os perfis dos pacientes na antiguidade? Realmente essas pessoas tinham uma deficiência mental para ser tratada? Infelizmente, não. Aquelas pessoas que não se enquadravam na sociedade, coxos, miseráveis, pessoas que engravidavam fora do casamento, que tinham um relacionamento fora de um casamento, tudo que não era padrão da sociedade era trancafiados em manicômios. Até citei para vocês o exemplo da novela, até por se tratar de tomar herança e outras coisas também eram feitas dessa forma, a separação das pessoas com transtornos mentais. E hoje não, hoje a gente tem toda uma avaliação. Lembrando também que eu posso ter a minha saúde mental aparentemente para mim, para você, ok aqui, mas que diante de uma situação estressora eu posso começar a desenvolver transtornos mentais. Seja ela de um desemprego, de um fim de casamento, de Deus defenda a perca de uma mãe, pai ou filho, seja ela por um assalto, um estupro, em agentes ou ações estressoras que a gente possa passar, certo? Em relação às políticas públicas de saúde, pelas respostas da Auriane, eu acredito que consegui deixar um conteúdo bem transparente para vocês em relação a isso. Mas alguém ainda tem alguma dúvida ou pergunta em relação a esse conteúdo? Caso vocês tenham, pessoal, vocês levantam a mãozinha para me ativar o áudio. Senão a gente vai passar para o próximo, certo? Pode perguntar, Márcia. Clécia, e qual é a melhor forma da gente, como é que eu faço essa pergunta? Da gente usar a nossa mente para outras coisas no que está acontecendo agora. Certo. Porque, tipo, eu não paro de pensar nessa doença. Uhum. A atividade que eu vou propor ao final da nossa discussão para vocês
Eu acredito e confio que ela é muito válida justamente para isso. O que é que está ocorrendo? Ocorre que nesse período de pandemia, nós temos que usar bem mais a mente do que o corpo. Aquela pessoa que ia para a academia, que ia caminhar na pracinha, que ia caminhar na rua de casa, infelizmente ela não está indo. Então, ela está fazendo outras coisas e essas outras coisas requerem muito da mente. Vocês podem até analisar e muitos de vocês ou pessoas próximas de vocês reclamando de falta de ar, reclamando de dor de cabeça, dizendo que está com dor nas costas, com isso, com aquilo outro. Então, todas essas dores musculares e a pressão psicológica que a gente tem, elas vão realmente nos trazer esses sintomas, certo? E aí, o que é que está acontecendo demais? Várias instituições e profissionais da psicologia, eles estão dando um suporte online. Dentro desse suporte online, entra a questão da informação, que é um direcionamento do que eu posso fazer, que seria passar mais tempo com a família, mais tempo com os filhos, fazer uma leitura, cantar uma música, tentar escrever alguma coisa, que até você pode se descobrir como um compositor, um poeta, e dentre outras coisas que a gente possa aliviar a pressão da mente, certo? Já é muito difícil para a gente o nosso dia a dia normal. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma casa para cuidar e tenho conta para pagar. Isso daí vai juntando dentro da nossa mente e é o que eu chamo, e a psicologia também, de janelas killer. E essas janelas killers, muitas vezes, ela não consegue ser liberada, né? Às vezes a gente tende a dormir com um problema que a gente não conseguiu resolver no dia a dia, tem uma noite mal dormida e no outro dia acorda um dia também ruim, bem ruim. Com a questão da pandemia, a gente está tendo a oportunidade de se conhecer mais, de conhecer mais aquela pessoa que a gente gostaria que fôssemos, né? Que a gente tivesse mais tempo para se refazer, para se reconhecer. Então, é essa questão. Para mim aliviar toda essa pressão, principalmente em relação, deixa eu ver se eu tenho outro nome para usar, a destruição do que a mídia faz com a gente, uma delas já seria deixar de assistir alguns principais jornais. Clécia, toda a minha vida eu fiquei sabendo que o jornal era a melhor coisa para mim assistir em relação à TV. Mas, neste momento, ele não é. O jornal está sendo como uma fonte do que os nossos pais, pelo menos a minha avó dizia muito, de não assistir Barra Pesada, por exemplo, 190. Ela dizia muito que não era bom, principalmente na hora do almoço. Era a teoria que ela usava. Então, o jornal está sendo da mesma forma. Quanto mais eu assisto, mais eu vou captando e as coisas ruins, as palavras ruins, elas vão tendo um certo poder. Como eu falei para vocês em algumas das aulas, a gente, enquanto saúde mental, a gente não consegue envolver só a questão teórica, a gente também consegue juntar a questão espiritual, a questão da natureza, dentre outras coisas que a gente acredita enquanto saúde mental, enquanto psicologia, e acaba que gerando coisas negativas para o nosso dia a dia. Então, aquele jornal que eu estou assistindo, o que tiver de positivo nele, pessoas se recuperando, o remédio está dando certo, fulano de tal está dando certo, os pacientes estão bem assistidos, não tem tanta gente morrendo, é um bom passo para a gente começar isso. E o segundo passo é você estruturar seu dia a dia. Eu não estou podendo encaminhar, mas eu posso tirar meia hora para cantar, uma hora para dançar, outra hora para pintar, jogar um dominó, um baralho, fazer uma cruzadinha. Enfim, a gente só consegue descarregar a mente quando a gente consegue ocupar ela de coisas boas. Tá. Mais alguém? Pode Boa noite, perguntar, professora Renato. Clécia. Boa noite, professora Clécia. Boa noite. É porque é assim, porque existem os CAPs e também, não sei se ainda existem os manicômios. E os CAPs, como a Auriane disse, são os centros psicossociais para aquelas pessoas que são levadas, né, para fazer umas atividades como pintura e costura e coisas assim do tipo, para que elas possam saber do valor dela em meio à sociedade, né,
e até uma forma dela se recuperarem até mais rápido. E os manicômios, como existe, assim, como o nível de transtorno mental que a pessoa tem que ter para que ela venha a ser levada para esses tipos de locais. Pronto, ótima a sua pergunta, que aí a gente Oh, já dá pera, um gancho pera. para entrar. Ei, Oi. peraí, posso falar ainda? Ou Tá. se tem assim algum tipo, ou se tem algum tipo, algum grau, grau leve, médio, moderado e muito grave. Se tem essa separação assim para que as pessoas possam ter essa divisão, vai para o CAPS e outros vai para o manicômio. O primeiro ela passa no CAPS, para depois faz todo atendimento, as coisas, e vê que elas têm que ser levadas para o manicômio. É assim essa pergunta, não sei se você entendeu. Entendi sim. Aí eu vou voltar a dizer, muito boa pergunta, porque a gente já entra no segundo slide, que é a questão da própria estruturação e funcionamento das unidades de atendimento à saúde mental. É bem aqui com esse tema que eu vou conseguir resolver aí a sua questão, a sua pergunta, certo? De antemão, a reforma, ela pensa num CAPS como o coração da saúde mental, certo? Mas aí eu vou ter pacientes que vão precisar, sim, de um hospital psiquiátrico. Nessa aula, eu até fiz o passo da urgência e emergência. Então, quando é que eu vou conseguir diferenciar que o paciente ele precisa sair do CAPS para ser atendido em um hospital psiquiátrico? A partir do momento que ele está sendo tratado enquanto CAPS, mas surta e não tem um retorno, e eu vou precisar deixar ele em um ambiente hospitalar. Na aula, quando vocês tiverem oportunidade, ou quem já teve, eu cito exemplos de pacientes que podem ser ameaça para si ou para a sociedade. Então, quando eu tenho esse perfil de paciente, infelizmente o tratamento dele nas unidades de hospitais psiquiátricos vão ser maiores. Vão ser um tratamento até uma estabilidade. A reforma psiquiátrica, dentro da estruturação que ela prevê, ela quer que eu tenha instituições que reintegre esse paciente na sociedade. Só que aí, como eu citei na aula, eu tenho que ter uma visão para mim não reintegrar um paciente que venha a ser também vai ser um cidadão, mas cidadão esse que pode causar prejuízo para a sociedade. Eu tenho a Maria, que tem depressão, eu tenho o João, que é esquizofrênico, e eu tenho a Terezinha, que é bipolar. Para onde que eu mandaria esses pacientes? De acordo com os transtornos. A Maria, da depressão, e a Terezinha, da bipolaridade, eu conseguiria manter em CAPS. Dependendo do surto e dependendo das condições apresentadas pelo João dentro do seu transtorno de esquizofrenia, eu teria que colocar ele em um ambiente hospitalar. A gente consegue viver com esquizofrênico dentro da sociedade? Muitas vezes sim, mas é aquela história de um olho no peixe e um olho no gato, certo? Então, Clécia, com a tua resposta, quer me dizer que um esquizofrênico vai viver a vida inteira dentro de um hospital psiquiátrico? Não, mas ele tem que sair de lá com um tratamento ok, para que eu possa reintegrar ele no meio da sociedade, certo? Ednardo? Oi. Dúvida ainda? Não. Tirou todas Pronto. as dúvidas. Aí, como você fez essa pergunta, a Uhum. gente pensa na estruturação, que é aquilo que eu falei. A gente tem uma estruturação na saúde mental, como nos níveis de atenção primário, secundário e terciário, onde nós chamamos de redes de atenção à saúde. Essa rede, ela funciona parecida com a teiazinha de aranha. A aranha está bem no centro e tem várias, como é que eu posso dizer, linhas formando uma rede interligada a ela, certo? Do mesmo jeito é o CAPS. Então, o CAPS, o paciente, ele pode ter sido identificado lá pelo ACS. Ele pode ter sido identificado pelo centro comunitário da região dele. Ele pode ter sido identificado dentro das residências terapêuticas.
e em vários outros locais, no PSF, no próprio PSF, dentro de um hospital municipal, e aí ele é encaminhado para esse CAPS. Lá no CAPS ele vai fazer o que nós chamamos de tratamento atual, tratamento assistido, um pouco do que a Auriane falou para a gente. Tanto ele recebe uma medicação assistida, como ele recebe as terapias ocupacionais. E que a enfermagem vai sempre estar dentro dessas terapias ocupacionais e principalmente dentro dessa medicação assistida. Por que que o CAPS tem essa medicação assistida? Enquanto enfermagem e profissionais da saúde, a gente tem que entender que o principal centro de uma cura é o próprio paciente. Se ele não quiser, a gente pode ser o melhor médico, o melhor enfermeiro, o melhor técnico de enfermagem, o melhor assistente social, fisioterapeuta, todos os profissionais da saúde que tivermos no local, ele não vai ter uma cura, certo? Então, para mim ter uma cura, eu preciso ter um paciente que queira ser curado. Segundo, um tratamento medicamentoso. Terceiro, mental, eu tenho um terapeuta, eu tenho terapias ocupacionais. Físico, eu tenho o envolvimento da família. Eu tenho o envolvimento do que ele gosta de fazer, do que é saudável para ele naquele momento, certo? Sobre o nível de paciente, eu sempre cito o esquizofrênico, porque é o mais difícil de a gente trabalhar. Ele sempre está vendo alguma coisa, ele sempre está escutando alguma coisa, ele sempre está dizendo que tem pessoas pedindo para ele fazer isso, aquilo, outro. Então, é o paciente assim que a gente tem que ter mais atenção, a gente tem que ter mais cuidado com ele, certo? Até agora, alguma pergunta? Eu? Não sei quem está falando aí. Da turma em si, de quem está online. Não, né? Então, vou dar continuidade. E aí, para a gente estruturar a saúde mental... Para quem entrou agora, para levantar a mãozinha, é só clicar nos 3 botãozinhos que aparece na tela, né? Você clica no meio, aparece a opção, bota em mais, levantar a mão. Estou vendo aqui que é a Márcia e a Auriane, já vou liberar agora. Professora, e Oi. me tira uma dúvida. Se é uma depressão ou se já virou caso mais sério. Quando uma pessoa já é mãe e tudo mais, e ela agride os próprios filhos, a sua própria mãe, só que os profissionais da cidade de onde a pessoa mora trata como se ela fosse uma pessoa depressiva. A senhora, me tirando dúvida, é depressão ou já é caso mais sério? A depressão, depois da esquizofrenia, ela é um dos transtornos que eu também tenho uma baita da preocupação, certo? Nas aulas, eu digo para vocês que os transtornos, eles estão tudo interligados. O bipolar, ele não é só bipolar, ele tem um pouquinho de depressão. O esquizofrênico, ele não é só esquizofrênico, ele tem um pouquinho de depressão. Então, a depressão é como se ela estivesse presente em todos os transtornos e todos os transtornos estivessem dentro dela. Então, um paciente que tem depressão, ela pode se tornar agressiva? Sim. As características de depressivos, eu acredito que nos artigos que vocês pegaram, alguns têm a questão da depressão. E aí a gente tem os sintomas da depressão. A pessoa vai perdendo a vontade de conviver, a pessoa vai perdendo a vontade de se arrumar, de se vestir, ou seja, toda uma identidade vai ficando perdida. Eu sou a Clécia, que me acordo 5h30 da manhã, escovo os dentes, tomo banho, me maqueio, arrumo, passo um perfume e vou para o trabalho. Com o passar do tempo, eu sou a Clécia que vai acordar 7 horas, que não vai querer pentear o cabelo, não vai querer tomar um banho, não vai querer passar um perfume. Daqui a uns dias eu vou acordar 10 horas, meio-dia, não vou querer mais tomar banho, talvez eu use a roupa 2, 3 vezes. E aí os níveis de depressão dessa pessoa, os sintomas dessa pessoa depressiva, ela vai começar a aumentar, até um ponto de ela ficar agressiva. Então, enquanto CAPS, o que é que eu tenho que tratar? Medicamentoso e ocupacional. Se isso não está dando certo, eu tenho um paciente recorrente
de surtos psicóticos, que essa questão da agressividade dela nada mais é que isso, eu tenho que começar a procurar uma outra rede, certo? Dentro da nossa aula, eu falo também para vocês que a família, no nível de saúde, em relação ao paciente adoecido, dependendo de ser físico ou mental, ela é a base também do nosso tratamento. Então, todo familiar de pacientes psiquiátricos, eles devem ser envolvidos dentro desse tratamento. Então, é deles que eu vou extrair essa informação exemplificada que você passou agora, certo? Então, quando eu tenho um paciente depressivo, eu posso esperar dele vários outros transtornos, assim como essa paciente que você acabou de relatar está apresentando. Só uma perguntinha bem rapidinho, professora. Tem como outra pessoa ser culpada desses transtornos dela? Sim, Tipo, um relacionamento, porque a psiquiatra dela falou que o culpado desse transtorno dela é o próprio marido. certo. Eu não julgar profissional, mas enquanto profissionais, eu espero que vocês nunca tenham essa resposta para nenhum paciente. Primeiro Tá. que eu estou passando por um transtorno mental. Quando a maioria de nós, seres humanos, sempre procuramos o culpado por alguma coisa, não é verdade? Eu não vou aprender direitinho porque agora o Aro está me oferecendo uma aula online. Eu não vou ganhar bem por conta disso. Sempre a gente tem um culpado. Seja ele do tempo, ou seja ele na vida real, enfim, a gente sempre culpabiliza alguém. Então, a pessoa já está com um transtorno na mente. Com certeza, ela já tem em mente o porquê que ela ficou daquela forma. Então, nunca a gente deve apontar ninguém como culpado dentro de um quadro desse, certo? Professor, Segundo, isso acontece? Sim, acontece. Oi? quando eu tá atrapalhando a pergunta, quando a gente tem uma criança que ela tem uma saúde mental e Como segunda pessoa já, eu é a mesma. ela tem toda uma rotina, e por conta desta pandemia, a gente teve que tirar essa rotina dela. Pode afetar no tratamento dela? Sai. Voltando ainda para a depressão, né, lá para aquela pessoa. A gente sempre vai ter um agente estressor nos transtornos mentais. Quando eu sou uma pessoa sã de mente, sempre. Seja ela pessoa, seja ela ocasiões, certo? E aí eu volto a ter outros transtornos mentais, mas para aqueles pacientes que já nasceram com problemas que nem são classificados como mentais, são classificados como neurológicos, que são duas realidades diferentes. Agora, eu tenho uma criança lá de 5 anos, que tem toda uma rotina. Ela vai se tornar um paciente mental porque essa rotina tirou? Não. É aquilo que eu falei no começo da aula. Nós temos uma zona de conforto que, para a gente sair dela, menino, é que nem baiano numa rede, numa sombra, numa água fresca. Não quer sair de jeito nenhum. Então, a gente já tem aquela zona estabelecida, e a partir do momento que a gente é retirado dela, a gente já fica com agentes estressores. Mas isso não quer dizer que, dependendo do reparo, eu vá ter uma pessoa doente mental ali. No caso dessa criança, o que é o reparo dela? É um adulto consciente que ela tem que ofertar novas coisas e implementar uma outra rotina para essa criança. Ok. Certo? Aí como é que fica o tratamento das pessoas que precisam do CAPS nesse momento da pandemia que eles estão funcionando? Como é que fica assim? Como é que é a situação? Mas que precisa porque são pacientes, porque estão surtando, o que é? Qual É seria um essa precisão? paciente que, tipo, aqui no CAPS, ele tem a terapia ocupacional e ele já virou rotina dele ir direto para essa terapia, se encontrar com a pessoa. Isso pode afetar na saúde dele? Ele, por não conviver e não estar tendo terapia, ele ter um surto? Sim, o paciente de transtorno mental,
ele é uma caixinha de surpresa, certo? Eu não posso dizer que só pelo motivo de ele não estar mais indo para as terapias, ele vai ter surto, como também ele indo para as terapias e tomando a medicação, ele vai ter surto. Nós, com a saúde mental, possivelmente, que é o que a gente enxerga, equilibrada, diante de qualquer situação, nós não temos reações adversas. Uhum. Né? Se eu disser um não para alguma coisa que você quer, você vai ficar um pouco estressada, né? No mínimo. Se você tira uma nota baixa e acha que o culpado foi o professor, quando você falar com ele, dependendo da resposta, você vai dizer, pelo menos na mente, eu queria matar esse fulano agora. Então, a pessoa com transtorno mental, ela não é diferente da gente. Só que a intensidade desse agente estressor é bem maior do que a minha, do que a sua, do que nós que estamos nessa aula, que se julgamos ainda como normais, como pacientes não psiquiátricos. Certo? E eu volto para a família, enquanto instituição. Eu vi que o paciente vai ficar sem as terapias, eu deveria, enquanto enfermeira ou enquanto técnico de enfermagem, jogo a bola mais para o enfermeiro mesmo, porque é dele que parte a questão de como realizar e estruturar a assistência ao paciente, até chamar da família. Aqui ele fazia pintura, aqui a gente fazia 1 hora de música, deixava livre para cantar uma música que quisesse, independente de a voz ser a mais terrível. Você pode dar continuidade em casa. A gente sabe que a gente tem um isolamento social, mas a gente não tem um isolamento de família. A gente não tem um distanciamento dentro de casa. Então, a gente pode utilizar na família ainda um abraço, um aperto de mão, um conversar mais próximo, um jogo mais próximo, né? Diferente de a gente se relacionar com outras pessoas em casa. Então, enquanto profissional desse CAPS, dessa unidade, o essencial era que tenha se feito isso. Por que que não fizeram, Clécio? Porque, novamente, eu digo, nós temos a teoria, nós temos a política de saúde pública, e muito bem feita, que é o que a gente chama no papel é uma coisa, e na realidade é outra. Mas a realidade é outra porque o papel eu só precisei de alguém para escrever e estabelecer. Na realidade, eu preciso de pessoas para executar o que está no papel. E se eu não tiver pessoas que tenham vontade de fazer o que está no papel acontecer, infelizmente nós vamos ter falhas, não só na saúde, mas como em qualquer outra área. Dúvidas? Não. Mais alguém? Então, vamos lá, continuando, né? Então, para assistir o doente mental, né, a pessoa com os transtornos psicológicos, eu gosto mais de usar essa expressão, a gente tem a atenção primária à saúde, que é a casinha dela, a porta de entrada por onde ela vai passar, volta aqui no lado da questão do agente de saúde, agente comunitário, trazer alguma informação ou a própria pessoa procurar a unidade básica de saúde. Depois a gente entra com os CAPs, que ele não vai se desligar da unidade básica de saúde de forma alguma, assim, a unidade básica e o CAPs, e muitas vezes os NASFs, dependendo do local, vão andar de mãos dadas juntas para tratar esse paciente. E depois a gente entra com a questão das cooperativas, das associações, também dos centros de convivência e cultura, e a questão da casas de terapias, né? Casas de, como é que eu posso dizer? Esqueci o nome da casa. Toda vida só quero dizer casa de repouso, mas não é. É outro nome. Daqui a pouco eu lembro. As residências terapêuticas, pronto. E, por último, da última estação de tratamento, a unidade de emergência psiquiátrica e as unidades hospitalares, certo? Vai ter paciente que, após o surto dele, numa unidade de emergência psiquiátrica, eu vou medicar e depois eu vou saber, o que eu digo, o profissional médico, certo? Ele vai saber que ele já dá para ser voltado para casa.
Vai ter outros que não é emergência psiquiátrica, o médico vai olhar e diz, não, ele não vai ter condições. Ele tomou aquilo que a gente chama de sossega-leão, sossegou, mas quando ele passar o efeito do medicamento, ele vai voltar a ser a mesma pessoa e o mesmo surto, e aí a gente tem que tratar de uma forma diferenciada. Lembro para vocês, para quem assistiu a aula, vai lembrar também, que mesmo sendo um hospital psiquiátrico, a gente continua com a atenção voltada às terapias. Dentro do hospital psiquiátrico, nós não temos só tratamento medicamentoso. Outra questão, a gente lembra lá no comecinho que tudo era maus tratos. Uma coisa que a gente chama de maus tratos hoje é a questão da contenção, seja ela para o paciente psiquiátrico ou para o paciente físico, certo? Essa contenção, que é aquilo que muitas vezes em filme, em novelas, a gente vê como camisa de força, amordações, dentre outras, ela ainda pode ocorrer, mas de uma forma também humanizada, protegendo os membros que estão contidos com gases para não ter ferimento, de uma forma que não fique tão acochada e até o momento que o paciente receba o sedativo. Depois disso, ela deve ser tirada, certo? Correntes e dentre outros. Não vou negar, assim, não tem mais instituições assim. A gente sabe que no país a gente tem maldade para tudo. Tem mães que acorrentam o filho drogado dentro de casa. Eu vou dizer que eu não tenho mais uma instituição que vai acorrentar o paciente? Infelizmente, não tem um cacique para isso. Pode ocorrer que a gente tenhamos, sim. Cabe a gente, dentro de uma situação dessa, se deparar com uma dessas casas, denunciá-las, né? Já que a reforma psiquiátrica e a lei não permite que isso ocorra, certo? Para o paciente chegar até o seu tratamento, ele tem todo um fluxo. Como eu disse para vocês, ou a gente nasce com problemas neurológicos e não mentais, que é essa diferenciação com essa dos neurológicos. Um paciente de síndrome de Down, ele não é um paciente psicológico, psiquiátrico, certo? Ele é um paciente neurológico. Ele tem algumas limitações dentro do sistema neurológico que vai diferenciar ele de uma pessoa que não tem. Autista, síndrome de atenção, síndrome de HELP, dentre outras síndromes que atuem dentro do sistema neurológico ou do sistema de DNA, a gente diferencia do paciente psiquiátrico, certo? E aí, quando eu tenho pacientes psiquiátricos, dentre o leque que eu lembre de ter presenciado, de ter assistido, era alguém que eu julgo normal como eu, como vocês, que se deparou com alguma situação e hoje está precisando de cuidados psiquiátricos. Para acontecer isso, eu tenho um agente estressor e eu tenho uma rede de urgência psiquiátrica. Essa rede, quando a gente lembra em urgência, vai, chama o SAMU, né? É bem isso sim, chama o SAMU. Porém, muitas vezes essa urgência nem precisa do SAMU, precisa só de um vizinho, de um parente, de alguém que esteja mais atencioso a essa pessoa e encaminhe até a unidade básica de saúde. Se for realmente algo de surto, a gente tem o que chamamos do fluxo do atendimento psiquiátrico. E aí sim, o paciente surta, entra na urgência psiquiátrica, chama-se o SAMU e ele é direcionado para um local que possa amenizar aquele surto. E amenizar no momento com medicações. Não adianta eu pegar um paciente em surto e dizer eu amo você, pense na sua família, pense nisso, pense em coisa. Não adianta, certo? Esses pacientes de surto, infelizmente, só conseguimos reverter com a medicação. E aí ele vai ser destinado ou para uma UPA, ou para um hospital municipal, ou para hospitais de referência. Na realidade do Cascavel, ou UPA ou hospital municipal, certo?
E aí, depois do tratamento, ele entra naquela percepção do médico que eu falei para vocês. Se voltar para casa, a gente direciona para o CAPS. Se não voltar, ele vai para um hospital de referência que atenda a nível psiquiátrico, certo? No nosso caso, se a gente pegar um paciente na UPA ou no hospital de Cascavel, quando ele estabilizar e o médico ver que ele não tem condições de retornar ao seio da família, ele vai referenciar para os hospitais mentais de Fortaleza. Dúvidas até agora? Pode falar, Valdiana. Professora, me tira uma dúvida. A senhora disse que para ter algum transtorno, ou nasce com ele, né? Às vezes nasce com ele, com esse transtorno, alguma doença psicológica. Mas eu conheço pessoas que não nasceram com nenhum transtorno psicológico e, com o passar dos anos, desenvolveu uma epilepsia. Certo. Aí eu queria saber... Pronto, pode falar. Na tua pergunta, Valdiana, está contraditório com o que eu falei, certo? Psiquiátricos, pacientes psiquiátricos, eu ainda não vi nenhum que nasceu com problemas psiquiátricos. Sempre é desenvolvido. O esquizofrênico, ele é um dos pacientes que adquire, que é portador da esquizofrenia por causas genéticas. Certo. Mas aí eu não tenho nenhum problema com ele enquanto bebê, enquanto criança. Vou ter um problema com ele já maiorzinho. Que aí, enquanto mãe, ela vai começar a identificar que é uma criança que gosta mais de escuro, gosta mais de preto, desenha coisas que relatem a morte e dentre outros. Os problemas neurológicos a gente já traz, que são as síndromes que eu citei. Uma epilepsia, ela pode ser desenvolvida sim. Nunca tive uma epilepsia na minha vida até os meus 34 anos de idade. Pode ser que eu sofra um ataque epilético agora, ao ir embora, amanhã, aos 40 anos, enfim. Que aí já entra como paciente neurológico e não psiquiátrico, certo? Certo. E o que é que pode acarretar isso? Aí vai todo um outro sistema. Pode ser a vascularização do cérebro, pode ser um vaso que esteja menos irrigado, pode ser placas de gordura que esteja acumulada em algum outro canto, pode ser uma sequência de cefaleias, de dor de cabeça, que esse paciente teve e não tratou, e que hoje está causando a epilepsia, ou está apresentando convulsões, e dentre outras coisas, mas relacionada ao sistema nervoso central, ao sistema neurológico, certo? Certo. Deu certo? Obrigada. Esclareceu? Deu certo. Tá bom. Esclareceu. Eu acho que é pegando... bem isso mesmo, o problema de uma amiga minha. E que pegando o seu gancho, eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa e eu sempre divulgo o trabalho dela lá na Parnaíba, é o João. Ele não é enfermeiro, não é médico, ele é só uma pessoa que gosta das causas comunitárias. E lá na Paraíba temos um centro de referência para tratar os epiléticos. Ele é um ex-epilético e ele luta muito pela causa. E até as cirurgias, que eu acredito que para vocês é desconhecido, ela existe e ela é feita para reverter esses ataques epiléticos, seja ele no adulto, na criança, ou no adolescente, ou até mesmo no idoso, certo? Certo. Obrigada. Tem dúvidas? Ainda alguém? Para quem ainda tem dúvida em levantar a mãozinha, né? Clicando no meio do telefone, aparecem as opções, né? Os 3 pontinhos. Vocês vão lá em mais, né? Tem a opçãozinha lá de levantar a mão, tá? Vou ativar o da Natália agora. Clécia, Bom, recentemente, acho que domingo, acho que está com 2 semanas, a sogra do meu irmão, ela tinha problemas depressivos. Aí, eu não sei se foi negligência, ela tem uma filha que ela é técnica, mas ela não está exercendo a função mais. Ela está morando no Aracati. Ela, não sei o que aconteceu com ela depois que aconteceu o problema da pandemia,
ela faleceu agora, que estavam suspeitando que era do Covid, que ela chegou lá com falta de ar e outras coisas. Aí depois foi descoberto assim, que ela passou 15 dias sem se alimentar, só bebendo água num pote que tinha lá, que ela já tentou se matar 2 vezes. Aí, e ela passou esse tempo todo sem se alimentar, e eu não sei por que o pessoal não levou ela, porque ela já tomava remédio controlado, já tentou se matar, e mesmo assim a família dela não levou ela em numa unidade de saúde, não levou no CAPS, não tentou ligar para o SAMU, não entendi por quê, e ela acabou falecendo por conta disso. Aí tu acha que poderia ter evitado alguma coisa? Certo, eu fiquei até com medo do final da pergunta. Eu pensei que você ia me perguntar o que foi de que ela realmente morreu, né? Ela estava aqui Não. dizendo que eu acho que nem os legistas estão trabalhando mais. É porque eu acho que a família foi negligente, né? Mas assim, de novo eu volto. Tem coisas que, enquanto profissional, a gente tem que ter cuidado no que vai falar. Eu não vou afirmar para você, ainda mais em uma aula que vai estar ao vivo e vai ficar gravada, que essa família foi negligente. Mas, em outras palavras, o paciente de transtornos psicológicos ele deve ser assistido. É por isso que eu falo tanto, e a literatura também não é coisa minha, não é criação minha. Eu sempre fui muito amante da saúde mental, acho que desde quando eu nasci, que eu sou amante da saúde mental. E eu já tive passagens de ficar no meio da rua conversando com moradores de rua, porque eu acho fantástico o que é a vida deles e várias outras coisas que para a gente é desconhecida e que muitas vezes a gente julga de forma errada. E a pessoa com a saúde mental debilitada, ela não deve ser desassistida de forma alguma, certo? Tudo eu tenho que me preocupar. Tenho que me preocupar de guardar a faca, de guardar o chumbinho, de guardar cartela de medicação? Sim, porque eu nunca sei o momento de surto. Quando eu falo em surto, gente, não é aquele, eu vou me matar, eu vou matar você. E não. O surto também pode ser momentos que ele tende a fazer alguma coisa contra alguém ou contra ele, mesmo de forma branda, de forma que a gente fala de calado, escondido, sem ninguém saber. Não é só o que ele estressa ou o que ele externa, é o que também pode estar na mente dele. Eu não sei qual é o dos nossos slides, eu acho que é esse mesmo que eu falo sobre o papel da enfermagem dentro da psiquiatria. Por que eu tenho que estudar a saúde mental? Eu vou ser um técnico de enfermagem, para que diachos eu quero a saúde mental? Muitos de vocês pode ser que saiam da minha disciplina dizendo eu jamais quero trabalhar com a saúde mental. Ou eu posso ter todos os alunos dizendo que quer trabalhar na saúde mental, mas eu tenho que entender qual é o meu papel ali dentro. E digo para vocês, nenhum de nós estamos isentos de trabalhar com o paciente psiquiátrico. Lembra que o atendimento dele vai ser no ambiente hospitalar ou numa UPA? Então, quando eu estiver em atendimento em um desses dois, eu tenho que saber assisti-los. Então, a questão de gerenciar o medicamento, a questão de gerenciar a família, tudo isso daí vai depender da nossa equipe, enfermeiros e técnicos, certo? Então, quando eu falo em CAPS, eu tenho que ter pessoas lá que envolvam cada dia mais o familiar. E assim, para a gente falar de pacientes isolados, sem conhecer todo o contexto, fica mais ainda difícil. É por isso que, novamente, eu digo, a família tem que estar presente. Porque eu conheço o João nas 2 horas que ele passa ali de CAPS, nas 3 horas, mas eu não conheço o João às 24 horas do dia. Então, quem vai me relatar, para mim poder fazer um plano de cuidados para esse paciente enquanto enfermagem, é a família. Então, a minha pergunta para você, ou a minha resposta é essa. Não posso dizer que a família foi negligente, mas eu afirmo que ela precisa assistir ao familiar dela com um transtorno psiquiátrico. Dúvidas? Cristiane, pode falar. Cristina. É porque assim, eu não sei se foi no final de dezembro ou foi no começo de janeiro, mas eu acho que foi em janeiro. Eu comecei a sentir uma falta de ar. Eu sentia mais falta de ar quando eu ia comer, às vezes eu não conseguia comer. Eu parava de comer porque eu não conseguia. Aí eu fui pro posto daqui, né, de onde eu moro, no Guanaceres. Aí ele passou
um raio-x do tórax e um eletro. Aí eu fiz, só que não deu nada. Ele pegou e passou pro psicólogo, só que eu não fui. Aí tudo bem, só que não sei porque ele me mandou pro psicólogo, né? Aí como eu tinha uma consulta com meu médico lá no Hemócio, aí eu levei os exames e ele passou o eco pra mim fazer, que era pra me amostrar nesse mês, na minha consulta de volta, né? Mas aí eu não fiz por conta que, por causa dessa quarentena, não tem clínica aberta e a minha consulta foi remarcada. Mas na minha consulta em janeiro, ele pegou e falou que podia ser por causa do tratamento que eu tive. Eu podia estar sentindo alguns sintomas agora, entendeu? Uhum. Certo. Quando você pegar um profissional que lhe orienta, independente dos seus sintomas físicos, aí no psicólogo, dê um abraço nele, um beijo, fique assim, a amante dele. Porque nós temos uma frase utilizada que o corpo ele não consegue adoecer a mente, mas a mente consegue adoecer o corpo. Então, eu sou defensora de que a gente tem que tratar os dois juntos, certo? Então, esse motivo, a sua primeira pergunta é por que ele me mandou para o psicólogo? E não existe motivo mais plausível. A gente tem que tratar o corpo e a mente, principalmente a mente. Segundo, existem algumas medicações que a gente faz tratamento, aliás, 99% das medicações, elas tratam uma coisa e desequilibram outra, certo? Um dos exemplos é pessoas que fazem tratamento para emagrecer, que utilizam alguns desses medicações, elas sempre vão ter uma arritmia, sempre vai ter uma frequência cardíaca mais alterada, uma pressão mais elevada. Então, na realidade, alguns tratamentos medicamentosos, eles trazem esse desequilíbrio, certo? E aí é procurar, quando voltar, o auxílio médico, e por enquanto não volta, e tratando a mente de acordo com aquilo que você tem, certo? Aí botando na cabeça que realmente, pelo que você já tem de concreto de exames, que você não tem um distúrbio no seu sistema circulatório a nível cardíaco, que os seus exames mostram que não, e que pode ter sido sim uma época do seu tratamento, certo? Dúvidas ainda? Mas eu não tive depressão, essas coisas não, viu? Não, o psicólogo ele não é para tratar depressão, não. A Não, psicologia... eu sei. Não, eu estou falando do seu tratamento aí, que eu não sei o que foi, qual foi os medicamentos que você utilizou. Mas a psicologia, porque quando a gente cita um psicólogo, a gente diz assim, só pode estar me chamando de doido. Não é isso. A psicologia, ela é que nem a atenção primária à saúde. É prevenção e promoção. Prevenção de doenças futuras e promoção de saúde naquele momento. Então, a psicologia, ela é fundada também para isso. Eu sempre digo nas palestras que eu tenho a oportunidade de realizar, que são pessoas que têm o plano da Unimed, a Unimed é que leva, não estou fazendo propaganda, mas a Unimed leva esses profissionais para palestrar de alguns assuntos para os usuários deles, e eu sempre faço a pergunta: todo mundo tem plano? Todo mundo tem plano. Quem marca psicólogo aqui? Zero de resposta, ninguém. Então, se você tem a adesão a um profissional psicólogo, hoje eu tenho uma filha com 16, eu estou com 14. Se eu tivesse as informações que eu tive há 5 anos atrás, eu teria utilizado o psicólogo desde a minha gestação. Clécia. Oi. Aliciana. Então, gente, já são 8h12. A gente já precisa ir concluindo. Tu vai passar o trabalho para eles? Pronto, vou falar aqui, certo? Pronto. Para concluir, em relação ao nosso conteúdo, a parte do desenvolvimento a gente fala em um próximo momento, certo? Mas eu vi aí pelas perguntas que a preocupação em relação a esse momento de pandemia, ela está gritante. Como eu falei para vocês,
nós temos a oportunidade de se relacionar ainda com os nossos familiares. Então, a prática, mesmo se eu estivesse em sala de aula, nós iríamos fazer a nossa prática dentro das nossas residências, dentro da nossa comunidade, ou então dentro das salas de aulas com outras pessoas. Qual é o intuito da saúde mental? Não é melhorar mentes, não é tratar mentes. Então, é esse o intuito das nossas práticas, certo? A visita, ela é importante porque vocês vão conhecer algo desconhecido. Por exemplo, uma visita num lar de idosos. O que é que eu vou conhecer lá? Qual é o perfil desses pacientes? A maioria demenciados. Outros com Alzheimer. E aí já não é também um problema psiquiátrico, mas sim um transtorno neurológico. E é esses perfis que a gente vai conhecer. Então, na saúde mental, eu sempre busco que ela seja de promoção e de prevenção. Então, a minha proposta para as práticas de vocês é uma gravação de um vídeo de 10 minutos. E aí, enquanto profissionais da saúde, nós temos que deixar a nossa criatividade a mil, certo? Eu não vou impor para vocês que vocês façam uma massagem relaxante no esposo, na mãe, na irmã, na filha. Eu vou propor para vocês que vocês procurem práticas de bem-estar que você possa fazer com o familiar. De antemão, mesmo que a gente esteja num ambiente familiar, eu peço que o contato seja feito, tá? Já que a gente vai gravar, com luvas e máscara. Clécia, eu não tenho luva, mas com certeza está todo mundo com uma máscarazinha, pelo menos de tecido em casa, né? E aí eu posso dispensar a luva desde que vocês façam uma apresentação de que está higienizando as mãos, pelo menos com álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, higieniza com água e sabão, certo? Então, eu vou precisar que vocês gravem um vídeo de 10 minutos com uma prática de bem-estar. Com essa eu não tenho a mínima ideia do que é que eu vou fazer. Pode ser um momento de louvor, ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia, não tenho nada com religião, mas eu gosto de dançar, desde que não seja um funk e um shortzinho de um pau, pelo amor de Deus. Que a gente vai apresentar um para os outros, certo? Mas aí vocês podem pesquisar também na internet quais são as práticas de bem-estar que melhorem a saúde mental para que vocês possam colocar em prática com os familiares de vocês, com as pessoas que estão aí próximas. Dúvidas? Clécia, Oi. me tira uma dúvida bem rapidinho. Uma ansiedade pode levar à depressão ou não? Não que ela leve a uma depressão, mas o depressivo, com certeza, ele tem uma ansiedade, certo? A ansiedade a gente considera como um distúrbio psiquiátrico. Ainda não é considerado um transtorno, mas é um distúrbio, certo? E esse distúrbio... Uma ansiedade que não te permite dormir. Hã? E aquela ansiedade que você tem grande, que você não consegue dormir à noite. Aí a gente entra num assunto bem maior, que é o sono. O sono, meu povo, tem assim, se vocês puderem pesquisar na internet, tem uma gama de coisas que podem deturbar seu sono. Desde uma medicação que você está usando para um tratamento, a uma entrevista de emprego, a um nascimento de um filho, de um afilhado, enfim, de outras coisas. Agora eu entendi, acho que é porque eu tô grávida. Não necessariamente só a ansiedade pode estar afetando o sono dessa pessoa, eu não sei se é o seu sono. Porque então, é assim, importante investigar. no começo que eu comecei a fazer o curso, eu fiquei com muita ansiedade. Por conta das aulas, eu tinha medo e tudo. Aí eu passei a conversar com o psicólogo. Só que muita gente achou besteira, só que me fazia muito bem, sabe? Só que agora no momento que não tá tendo. Aí eu também tô grávida agora. Só que eu tô com tanta ansiedade que às vezes eu não consigo dormir, eu fico só agoniada mesmo e não consigo. É a Auriane, é? Não, a Márcia. Pronto. Tem uns canais que os psicólogos eles estão fazendo atendimento online e muitos deles gratuitos. Dá uma pesquisada no Instagram, no WhatsApp,
Eu vou citar Maurício de Nassau, que é uma das redes que eu sei que faz e tem credibilidade. Você seguir na página lá, você manda no direct, você vai conseguir dar um pouco dessa continuidade do tratamento com ele, certo? Porque o sono, o psicólogo também é bem entendedor disso, tanto a ansiedade quanto o sono. Então, é como eu lhe falei, como eu falei para vocês, a gente não tem como tratar causas isoladas. Eu preciso de um tempo mesmo para consulta, para entender, para ver um histórico, e aí a gente não tem como fazer isso no momento da aula. Mas é o que eu posso deixar para vocês de orientação. Siga aí a rede, a página da Nassau e peça informação de como é que pode ter as consultas online com esse profissional. Ah, Mais obrigada. alguém com dúvida? De nada, amor. Mais alguém com dúvida? Gente, assim, é importante vocês assistirem às Eu, aulas, né? As aulas gravadas que a Clécia disponibilizou, para que vocês deem continuidade no conteúdo. Muita gente ainda não teve tempo de assistir. É o grande desafio da aula à distância, né? Porque as pessoas têm que realmente parar e se dedicar um pouquinho, mesmo que seja naquele horário que você estava acostumado a estar em sala de aula, amanhã que é sábado ou então domingo, que é mais tranquilo, para que vocês consigam ver o conteúdo e quando chegar na aula ao vivo, vocês estarem munidos de perguntas. A duração da aula ao vivo que a gente marcou realmente é 1 hora, já está passando um pouco do prazo. E tem o trabalho que a Clécia passou, esse vídeo vai estar disponibilizado no grupo. Eu queria que vocês conversassem com os alunos, amigos de vocês que estão tendo dificuldades ou até desinteresse mesmo, né, em tentar incentivar que é rico esse momento, que é importante que todos participem. Pode pegar o celular do vizinho, tem gente pegando o telefone emprestado, o tablet emprestado, o notebook, computador. E assim, a gente realmente tem que fazer um sacrifício. É um desafio para todo mundo, é um desafio para a gente, um desafio para a professora, que também no começo ficou assustada. Meu Deus, eu nunca, né, Clécia, E mexi com essa muito. ferramenta. Eu não quero mais, Teve, não. já tem professor me ligando, tem professor doente. Então, tem turmas que estão me comendo viva, porque ainda não começamos, porque o professor está com suspeita de Covid. Tem turma que, gente, tá uma complicação, vocês não têm noção, mas assim, o importante, eu sempre falo até para os meus funcionários, que agora o quadro está reduzido, paciência. De tudo que eu posso tirar da minha vida, da vida das pessoas que eu convivo, até dessa disciplina que a Clécia está dando, gente, é paciência, que senão você surta, você enlouquece. Tudo no seu tempo, e no final tudo vai dar certo, com calma, dedicação, responsabilidade, vai dar tudo certo, tá? Gente, então, assim, a proposta das aulas práticas é essa. O meu contato com a Aliciana, a gente, mesmo depois que tudo isso passar, a gente vai arranjar um período, um horário, não sei. Geralmente é nos finais de semana que a gente consegue fazer essa visita, para levar vocês para ter mais contato com a realidade, certo? E de antemão, eu espero que esse momento dessa prática seja prazeroso para vocês, quanto para com o familiar. Se tiverem dúvida em relação a essa aula prática no ambiente domiciliar, me mandem um oi no privado ou vamos discutir no grupo, certo? Mas não deixem de fazer. Lembra que a avaliação de vocês tanto vai aqui dessa participação, ótima das perguntas, muito boa mesmo. Leiam os conteúdos, assistam a aula, assim como a Aliciana pediu. Nada na vida é em vão, né? Vocês sempre escutam essa minha eu tenho fala. uma dúvida. Ah. É porque eu bebo muito café, né? Aí, tipo, de tarde, umas 3 horas pra lá, umas 4 horas pra lá, se eu beber café de 4 horas, ou então à noite, eu perco sono, eu não fico com sono, eu durmo bem tarde. Aí eu queria perguntar se o café tira o sono mesmo da pessoa, ou é só Quem é que tá frescura que o povo falando? fala mesmo. Cristina. Cristina, amor, a tia vai. Eu vou te responder. Eu trabalho muito com criança, eu só falo tia, desculpa. Eu vou te responder no privado, certo? Eu peço que vocês tenham só um pouquinho de compaixão da professora em relação ao WhatsApp. Eu não deixo de responder ninguém, quem é meu aluno sabe. Mas eu também tenho uma outra vida lá fora. Não é só a Ara, não é só os meus babies, que são vocês. E aí um pouco de paciência para minha resposta e também um pouquinho de consciência no horário, certo? Depois das 10 horas fica um pouco complicado porque eu acordo cedinho.
mas eu vou lhe responder no privado. Me mande um oi à pergunta, porque a gente não tem mais tempo. Eu Uhum. quero que fique aí na mente de vocês essa aula prática para vocês fazerem no domicílio. No decorrer do tempo, a gente vai tirando as dúvidas lá no nosso grupo. E eu também vou falar para vocês alguns materiais que a gente vai utilizar nas próximas aulas ao vivo. Enquanto instituição, enquanto professora, a gente quer fazer desse momento mais próximo possível do que a gente teria em sala de aula, certo? O nosso contato aqui. Não vamos conseguir enquanto alunos e professor dentro de uma sala de aula, mas vamos conseguir enquanto família. E a Covid, esse período, ele veio justamente para a gente se redescobrir enquanto pessoas. E o familiar de vocês vão estar envolvido no processo educacional de vocês. Olha que coisa boa. Né? Muitas vezes o pai, o esposo, não sabe o que acontece aqui dentro da sala de aula. E nesse momento eles vão ter a oportunidade de conhecer isso. Certo? Posso me despedir? Pode. Luciana, Carlos, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, é só para Não. os meninos realmente reforçar no grupo, né? Para que os outros também participem. Porque tem muita gente colocando obstáculo, dificuldades e querem desistir. E eu acho que esse momento é tão rico em todos os sentidos, que não cabe a desistência, né? Eu acho que não são motivos o suficiente para desistir de um sonho. Só isso mesmo. E vocês deixem o feedback para os colegas de vocês, e eu também peço uma coisa que na área da saúde, enquanto ser humano mesmo, a gente tem que ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Assim como a instituição se coloca muitas vezes no lugar de vocês, às vezes a gente acha que não, a instituição não está nem aí para mim. Mas eu sou gestora, assim como a Luciana, em um outro local, e a gente sabe cada detalhe que é pensado para assistir as pessoas que dependem da gente, certo? E aí acaba sendo frustrado quando a gente tem algumas respostas, algumas reações. Então, passem o feedback de vocês da aula. Eu tenho uma convicta certeza que foi aconchegante para vocês esse momento. Então, diga. Se tiver alguma coisa de crítica, que seja uma crítica construtiva, que seja aquela questão que eu tenho um problema, mas que eu penso a solução desse problema dessa forma, sim. Eu vejo dessa forma, né? Não só trazer o problema, e também trazer a questão das sugestões de resolução. Então, deixe o feedback positivo de vocês com os colegas, para ver se a gente tem um momento aconchegante e não perca de tempo nem de conteúdo nesse período de pandemia, certo? Não pense que a professora está com Covid, eu falo rápido. Clécia. E a máscara dificulta a minha respiração. Oi. Clécia. É porque meu telefone descarregou e quase que eu não coloquei de volta para carregar. Passou alguma atividade para a gente fazer? Sim, Natália. Sei, é uma aula prática. A gente discute já no grupo, ainda está cedinho, a gente está para discutir lá, porque a gente tem um período na plataforma para encerrar. E também vai ficar gravado. Aí na gravação, se a minha filha não acompanhar lá no grupo, a minha filha vai ver a questão da atividade, tá certo? Tá bom. Pronto, pessoal. Eu queria aproveitar até que está todo mundo juntos, né? Essa é a ferramenta que a gente tem disponível no momento, né, para fazer o melhor até então, né? Que teve alguns alunos que questionaram por que Rapaz, eu vou jogar esse telefone no chão, viu? Porque tem que baixar o aplicativo e às vezes não tem espaço. E assim, às vezes até questionar por que não bota no Facebook, Instagram, no YouTube. É porque assim, cada rede social, elas têm lá uma diretrizes, né? Sendo que a nossa aula que a gente fez sobre o coronavírus, até do YouTube ele foi removido. Removido por quê? Porque estava mostrando a imagem dos alunos, entendeu? E assim, a gente tem essa certa preocupação, né? Tem alguns alunos que estão com a câmera ligada, né? Pode ser que alguém veja, faça chacota, alguma coisa assim, né? Porque a rede social ela é muito pública, né? E essa ferramenta aqui, ela já é mais privada, somente vai para os alunos, certo? Então a gente tem essa preocupação, está mostrando o professor, os alunos também, certo? Caso alguém tenha dificuldade, eu vou estar disponível, estou no grupo, certo? Vocês têm aí meu número pessoal, vocês podem estar mandando, né? Eu peço um pouquinho de calma também na questão da resposta, porque eu também não estou numa situação tão boa, né? Eu estou com a minha esposa, tá com suspeita em casa também, então eu tenho que dar uma força,
né? Mas assim, eu sempre vou responder no mínimo tempo possível, tá? Pronto, né, gente? Então, deixo meu boa noite aqui por enquanto pela nossa aula online. Vamos ter outras aulas gravadas, outras aulas assim, e aí eu volto a dizer, todo o suporte que vocês precisarem, a gente vai conversando no grupo. E no meu privado pode ficar à vontade, mas só respeitando lá a questão da hora, e que eu vou responder em algum momento, certo? Gente, boa noite. Tenha um ótimo final de semana. Tá, para todo mundo. Tchau.